Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio com, mais uma vez, um convidado inédito que vocês vão gostar demais. Então já deixa o like aí por conta, já na fé, porque esse episódio garanta a você que você vai se surpreender, tá bom? E já compartilha com todo mundo, nos grupos aí de WhatsApp, amigos, familiares. E se você não é inscrito ainda, por favor, é rapidinho, para um pouquinho aí, aperta o botão de inscrever-se. A gente sabe que muita gente que segue a gente não é inscrito ainda no canal. Isso faz uma diferença enorme, porque o YouTube ele vai recomendar bem mais a nossa programação na medida em que nós tivermos mais inscritos, tá bom? Então, ajuda a gente aí. É só apertar o botãozinho, não paga nada, é de graça, viu? É grátis, ok? Gente, queremos aqui anunciar os nossos patrocinadores. Falamos diretamente do nosso estúdio aqui em Fortaleza, no Ceará, em nome de Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. Normatel Home Center, sempre com ofertas, com produtos de altíssima qualidade. As lojas, você já conhece, são lojas grandes, altamente confortáveis e com aquele estacionamento também que dá para você colocar o seu carro e o carro da sogra e o carro da mulher, e, enfim. Você bota o carro de toda a família, os carros para você encher de a caravana, encher de produtos para você fazer a sua reforma ou construção, né? Porque já sabe, né? Você vai fazer aquele puxadinho na casa da sogra, né? Aí precisa, muitas vezes, do carro da sogra também. Então, é importante você ter um bom estacionamento. Então, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. O Matheus está rindo aqui, o nosso diretor, mas ele está construindo o puxadinho dele, que ele vai casar esse ano, né? E ele sabe como é. Não precisa de um... não precisa de uma loja que tenha um bom estacionamento? Então pronto, não é isso? Exatamente. Omar, precisa de um bom estacionamento. E na Normatel Home Center você vai encontrar, tá? E aqui, nesse QR Code, você vai ser direcionado para o Instagram da Normatel, onde você pode fazer cotação de preços e também pedidos via WhatsApp, ok? Próximo patrocinador é Bezerra Oliveira. Bezerra Oliveira, solução para autopeças, motopeças e também automação industrial, tá? Bezerra Oliveira é uma empresa genuinamente cearense, construindo um legado aí muito bacana ao longo de décadas aqui no mercado cearense. Então, segue aí a Bezerra Oliveira e você vai encontrar tudo para o seu carro, a sua moto e também automação industrial. Divina Comida, aquele restaurante com aquela culinária com um sabor divino, né? Self-service com uma variedade enorme e também um à la carte incrível para você fazer aquele almoço de negócios ou com amigos, se confraternizar com a família, um espaço climatizado. Enfim, Divina Comida é uma grande opção de gastronomia aqui em Fortaleza, para onde nós iremos daqui a pouco. Aguarda aí, Divina. Esse episódio é gravado? Com a graça de Deus. Terminando aqui a gravação com o Omar de Matos, iremos satisfazer Eu já gostei. nosso apetite. O Matheus já está salivando ali. Então, segue aí o Divina Comida, tá bom? E Felipe Rabelo Imóveis. Felipe Rabelo Imóveis garante a você uma condução no seu processo de compra ou venda do seu imóvel com a maior lisura e competência e segurança jurídica. Então, entre em contato pelo QR Code que está na tela. Você será atendido pelo time de corretores da Felipe Rabelo Imóveis, será muito bem atendido e terá o seu negócio imobiliário com a maior segurança possível, tá bom? Segue aí também a Felipe Rabelo Imóveis. Gente, todas essas empresas optaram por serem parceiros do Atos Podcast, porque acreditam nesse apostolado. Então, a gente quer agradecer demais toda essa turma, pedir a você que reze por nós. Você pode rezar por nós e também você pode, assim como estes que nos apoiam, também nos apoiar. Então, se você quer também fazer parte do time de apoiadores parceiros aqui do Atos, entre em contato conosco por meio do direct das nossas redes sociais ou então mandando um e-mail para atospodcastoficial@gmail.com. Tá bom? E esquecendo, gente, a Faculdade Católica de Fortaleza está lançando uma pós-graduação incrível
sob a coordenação do padre Deusimar Andrade. É uma pós-graduação em doutrina social da igreja. Né? Se você, liderança católica na sua paróquia, no seu movimento, você político católico, né, que quer se aprofundar nesse tema, um tema importantíssimo, então procura a pós-graduação em Doutrina Social da Igreja da Faculdade Católica de Fortaleza. Tá? Um curso incrível, preparado com esmero pelo querido padre Deusimar Andrade. As informações estarão aqui no link na descrição desse vídeo, tá bom? É isso aí, podemos começar, né, meu amigo? Matheus, tá liberado? Tá liberado. Vamos lá, então. Queremos apresentar a vocês o nosso convidado de hoje, Omar de Matos. Omar de Matos, seja bem-vindo. Obrigado pelo sim, por estar aqui conosco. Obrigado, gente. É uma alegria imensa poder partilhar com vocês da história, do evangelho, daquilo que a igreja pensa. Eu tenho certeza que muitos corações vão ser preenchidos com a graça de Deus nesse momento. Sem dúvida alguma. Omar, você estava me falando, primeira vez em Fortaleza. Né, Fortaleza, que lugar lindo, que hein? saiu do avião, né? Primeira vez que saiu do Sim, avião. porque geralmente a gente vem para fazer conexões, né? Aí para aqui, mas vai para outro lugar. E eu fiquei encantado. A cidade não tem morro, gente. Em Minas Gerais parece. Quando o rabo do cão foi expulso, quando o inimigo foi expulso do céu, o rabo dele saiu assim, ó, saiu varrendo. E saiu fazendo poeira e levantou um monte de morro. Minas Gerais que tem morro, mas eu amo minha Minas Gerais, que eu sou mineiro, né? Mas é muita alegria. Que cidade bonita. Bom demais, né? Muito cidade? bom. É muito bom. Bom. Show. Omar, muito obrigado, né, por ter aceito o convite. Eu que agradeço sempre. Aqui, passagem aqui fez questão de nos atender. Isso pra gente é muito caro, né? Essa atenção, esse é uma demonstração de humildade. Obrigado, viu? Estamos na luta para ser alguma coisa parecido. Obrigado. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Omar, então vamos conversar um pouquinho, né, sobre a sua história, um pouquinho da sua conversão. Né? A gente sabe que você já participou de muitos podcasts aí pelo Brasil, mas sempre tem aquele que ainda não assistiu, que ainda não viu, né? Tem um enfoque diferente. Seu público é diferente. O público é diferente, verdade. Né? Então, vamos conversar um pouco sobre a sua história de vida, né? Como é que foi o Omar pequenininho? Pequeno? Infância. Olha, essa pergunta é boa. Eu não tive muitas escolhas boas quando eu era criança, porque, na verdade, eu vim de uma família muito simples, né? Mas conhecia Deus. Uma família simples. Minha mãe era uma mulher simples, que foi abandonada pelo primeiro marido. Roubaram a filha dela e ela encontrou meu pai. Se casaram, se uniram e tiveram a gente. Eu fui crescendo num lar, aparentemente cristão, enquanto meu pai estava vivo. Quando meu pai morre, aí as coisas começam a desandar e aí começam os abusos sexuais quando eu era criança. É interessante colocar que lá antigamente eu era muito amado pela minha mãe. Minha mãe me amava muito. Dei muito trabalho. Parece que o que mais dá trabalho é o mais amado, né? É a ovelha negra da família que é o mais amado. Quantos filhos? 7 com meu pai. Irmãos, mas eu tenho uma galera aí, que é da parte de pai. Pai caminhoneiro, cada cidade que ele parava, ele fazia uma família diferente. Extraoficial tem outros ainda. Exatamente. Tá. Então, e você era na ordem dos eu 7? era o caçula, até o Rodrigo chegar e tirar meu lugar. Tá. E aí, rapaz, minha mãe estava grávida quando meu pai morreu, e a gente foi crescendo em um lar totalmente sem. Aí já perdeu as características, porque o homem da casa que traz o sustento leva a mulher a ficar e cuidar dos filhos. Então a mulher cuidando dos filhos, ela vai dar para eles mais assistência. Minha mãe não podia mais fazer isso. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para sustentar 7 cabeças. Eu acho que aqui a gente pode pontuar uma primeira coisa, que seria a importância da figura paterna dentro de casa, né? Exatamente. Né? Quando você fala assim, quando meu pai morreu, a coisa desandou. Para onde eu ia olhar, né? Faltou ordem, faltou tudo, cara. Porque para onde uma criança órfã de pai vai olhar? Para a mãe. Automaticamente ela vai querer ser igual à mãe. Mas não é nem só essa questão.
A referência que uma criança precisa de um pai presente, um pai forte, um pai que te dá sustento, não só financeiro e papazinho, comida, alimento, não. Um pai que te dá alicerce, que te levanta quando você estiver caído e te mostra como agir como homem. Confiança, transmite confiança, a segurança Exatamente. emocional. Segurança emocional, o equilíbrio, né? Sim, porque o homem é formado pelo homem, né? E aí eu cresci ali. Não tinha homem nenhum como referência, porque meus irmãos eram moleques, eram meninos jovens, né? E sua mãe foi obrigada a ficar o dia todo fora de casa. A trabalhar e deixar a gente sozinho dentro de casa. Mas não tinha outra opção. Ou era isso, ou era passar fome dentro de casa. E a região onde vocês moravam era uma região carente, pobre? Totalmente. Nós morávamos no bairro IP, na época, em Governador Valadares. Esse bairro era terrível, ainda é um pouco, mas era pior. Né? Nós viemos de uma realidade bem pobre. Hoje eu falo isso com propriedade, que a minha riqueza é o céu, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu era pobre. Não, eu tenho vergonha de dizer quanto tempo eu fiquei longe da presença do Senhor. Isso é que é triste. Né? Você não precisa ter nada, mas se você ter Jesus, você tem tudo. E aí, rapaz, eu fui crescendo sem uma referência de homem. Eu cresci no meio de três mulheres. Minha mãe, a Leninha, a Cleonice, e ficamos ali. E elas... meu Deus, por que falou o nome das mulheres? Mas não tem importância, não. E cada uma tem a sua história. Sim. Cada um tem sua vida. As duas são casadas, uma mora nos Estados Unidos, outra mora no Rio de Janeiro. Elas têm a história delas. Ô, Mai, e tua mãe não se culpava muito por estar tão ausente? Cara, que pena que eu não tive essa mentalidade Mas depois. sem dúvida alguma ela tinha, Para né? mim falar com ela, mãe, a senhora não tem culpa de nada. Eu queria tanto falar. Ela faleceu em 2023. E foi uma das perdas mais terríveis da minha vida. Perder mãe é perder o seu chão. E aí o seu sustento só é Deus. Quando você está em Deus e perde alguém muito importante assim, você ainda tem o poder da graça de Deus que te sustenta. Mas quando você não tem Deus, imagina essas pessoas mundanas que não estão nem aí para Deus e perde alguém que ama. Perde totalmente o equilíbrio da vida e a vida virou uma bagunça. Mas eu já conhecia Deus. Mas bem antes, não tinha referência, eu usava roupas delas escondidas às vezes. Porque já vinha dos abusos, né? E eu nunca falei isso em lugar nenhum, olha como é que vem a lembrança. Sim. Em alguns momentos, alguns abusadores sexuais meus, que me levavam para suas casas quando eu era criança, eles me colocavam vestes femininas em mim, para eu poder se parecer com mulher. Então, eles transavam comigo, eles tinham relação sexual comigo e eu tinha que me despir de roupas de mulheres. Então, isso me prejudicou também. Não bastasse já abusar de mim sexualmente, agora queria que eu me tornasse aquilo que eles... objeto de desejo deles, né? Então, eu vestia roupas íntimas femininas na hora do ato sexual. E se eu não... Olha, eu ia tomar um caminho totalmente errado, né? Tá. Mas eu sempre tive vergonha de os outros falar que eu era gay naquela época. Você é gay? Eu não sou gay. Eu brigava com os outros. Isso criança ainda? Isso, porque eu não queria ser aquilo. Tá. Eu nunca quis ser gay. Eu não queria. Aquilo não abastecia meu coração. Eu tinha vergonha, porque, olha pra você ver, mesmo criança, na minha cabeça, Deus me criou homem. Sim. Mesmo como criança, eu tinha certeza que aquilo não era certo, porque eu fazia escondido. E o inimigo é tão idiota, o inimigo ele vai tentar te persuadir, o inimigo vai te enganar, porque ele vai achar que você é trouxa. Quando você conhece a verdade, ainda que você seja criança, ela sempre vai te apontar o que é errado e o que é certo. E lá naquele momento, eu já conhecia Cristo. Minha mãe me levava para as igrejas protestantes, né? Mas sempre falava dos pecados lá. E eu tomei posse disso. Não, isso é pecado, isso é pecado. Então, isso foi crescendo na minha cabeça. Eu não tenho o direito de apagar em mim aquilo que Deus fez. Deus me fez homem. Então, isso na minha cabeça de criança era nítido. Eu tinha essa convicção. Então, eu fui crescendo e desenvolvendo essa mentalidade. É pecado. É pecado. Mas eu lamento te dizer que se tivesse celular nessa época, talvez eu não estaria aqui agora falando de Cristo. Por quê? Porque a grande influência hoje no meio católico, no meio do mundo, é este aparelho celular, que te leva do inferno para o céu.
Você que decide aonde você quer ir. As ideologias entraram nas propagandas, nas novelas, nas músicas, para confundir as pessoas. E o que tem acontecido hoje é exatamente isso. Você se caracteriza como homem, mas no seu coração, nas suas vontades, eu sinto que sou um bicho. Agora tem gente que se sente como lesma. Eu queria que essas pessoas que se sentem como lesma se aproximassem de mim quando eu tivesse com 1 quilo de sal na mão, que eu ia jogar em cima dela para ver se ela derrete. Você renuncia à imagem primeira que Deus fez para se parecer com aquilo que não é imagem e semelhança de Deus. Um cachorro, eu amo cachorro. Inclusive, tem até a marca de um aqui que é do potinho. A gente brinca, né? Eu amo cachorro. Mas eu não quero ser como um cachorro. Eu sou humano. Ele não é. O potinho, por mais que eu amo o Potter e a Ana, eles não são imagens de Deus. De Deus, Eu sou. Eu não posso querer me parecer com um bicho, porque quando Deus vier na sua segunda vinda gloriosa, e isso está próximo, ele vai olhar para mim e eu vou chegar para ele como um cachorro, mas ele não me criou um cachorro. Ele me criou como um homem, cheio do Espírito Santo para ser semelhante a ele. Porque embora tem muita gente que só vive de imagem de Deus, mas não se assemelha a ele, eu quero ser os dois. Eu quero ser imagem e quero me assemelhar à graça dele. Amém. Omar, deixa eu te perguntar. Mas na infância, você já se auto-percebia com traços femininos ou as pessoas diziam algo a respeito disso, de você? As pessoas me olhavam e eu percebia isso, mas eu também gostava. Né? Isso é muito da carne, né? Tá entranhado. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Quando eu falo que eu não sou homossexual, que eu tenho uma tendência. É a mesma coisa de eu falar. E vocês podem me processar agora com o que eu vou dizer, porque, veja, não me interessa qual é o seu pensamento a meu respeito. O que me interessa é o que Deus pensa sobre mim. Porque eu sou aquilo que Deus pensa sobre mim. Então, quando Deus me vê, Ele me vê como homem, porque Ele me fez como homem. Agora, todos os seres humanos têm uma inclinação para o pecado. Agora, qual pecado que você tem, meu irmão? Não sei, porque eu te conheci hoje. Concupiscência. Exato, você tem uma inclinação. Ou seja, eu vou ter que mudar, porque tem umas pessoas católicas que vão no meu feed. Inclusive, tem um que fala que é doutor em cura e libertação. Mas ele fica falando o tempo todo, você não tem tendência, você tem que ser homem, mas eu sou homem. Mas eu tenho uma inclinação à perdição, como você que está me vendo agora tem. Uma inclinação à perdição. Agora, você que decide se você vai se inclinar ao mal ou não. A minha briga não são... E está deixando de ser briga, viu, gente? A minha confusão que eu arrumo, a minha briga, a minha discussão, não são com as pessoas do mundo. Por mim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas se entrou para a Igreja Católica e diz eu sou católico, vai ter que renunciar ao movimento LGBT católico, que não existe isso na igreja. Eu provo para você aqui dentro do catecismo que isso é uma ilusão do diabo para enganar você. Porque eu sei que não é fácil viver a castidade. Sabe quando você está descalço e o seu pé é fino? Por exemplo, o meu, eu não consigo andar descalço. Mas se eu colocar... Eu andei na praia esses dias e o meu pé machucou um pouquinho por causa da pedra. Porque eu não estou acostumado a andar na pedra. Então, é difícil caminhar sem o calçado. A mesma coisa é a castidade. É difícil no início, mas depois o seu pé vai se tornar áspero, calejado. Ou seja, calejado, seus calos, eu gosto de dizer isso. As pessoas olham para mim e falam que tadinho do Omar, ô dó, não tenham dó de mim. Vocês têm que ter misericórdia daqueles que estão no pecado. Quanto a mim, tenho que tomar vergonha na cara e viver aquilo que eu conheço. Por exemplo, uma rosa. O que é que protege a rosa? Ela é cheia de espinhos. A rosa não foi feita para ser arrancada. Ela tem uns espinhos que aquilo ali, o espinho da rosa é para a proteção dela, para ninguém tocá-la. Todo mundo tem uma proteção. A rosa tem ela, mas no topo dela, depois do espinho, tem a rosa. A beleza está no topo. E eu preciso dos espinhos para me proteger do inimigo. Deus me fez uma criatura perfeita aos olhos dele. E as minhas armas é a palavra de Deus, que é o espinho para muita gente hoje. Eu não quero perder a beleza da cruz. Eu não quero perder a beleza que é o céu. Então as pessoas acham que tem que ter dó de mim, porque, tadinho, tem que viver a castidade. Mas aí eu entro numa questão.
Tu que tá me vendo não tem que viver a castidade, não? Cara pálida. Tu não tem que viver a castidade porque o catecismo vai dizer no parágrafo 2348, todo batizado é chamado à castidade. O cristão se revestiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta segundo seus específicos estado de vida. Seja casado, seja Você solteiro. tá achando que é só pra mim que sou homossexual? Que tenho tendência homossexual? Não, é para todos. Vamos parar com essa mania de protocolar que fulano é homossexual na igreja, tem que viver a castidade, mas no fundo, você pega as menininhas todas. Você que é de grupo de jovens, prega que o homossexual tem que viver a castidade, mas pega a galera toda na igreja, principalmente atrás das igrejas, né? Não sei se aqui é assim, em Fortaleza, mas em algumas cidades de Minas Gerais, o povo vai se encontrar na igreja. Onde você tá indo, filha? Tô indo pra igreja. Tá indo beijar na boca, viu? Abre o seu olho. No interior acontece muito. Sim, aí vai namorar na igreja, mas não entra na igreja pra namorar com aquele que deu a vida por você. Você vai namorar, beija na boca de todo mundo. Quando você chega na igreja, a igreja não chega até você porque você não tem espaço pra ela. E eu digo, a minha briga, a minha chateação não é com quem está fora da igreja. É com quem está dentro dela, dando conta, testemunho e manchando o nome da igreja no coração das pessoas. Se você é católico, se porte como um, poxa vida. Se você é cristão, se porte, ande, converse, se vista como um cristão de verdade, que abraçou a Santa Cruz e quer ser santo. Porque o meu chamado não foi para cantar. O meu chamado não foi para pregar. O meu chamado não foi para matar fome de pobre. O meu chamado foi para ser santo. Porque se eu for santo, todas essas coisas virão por acréscimo. E é isso que a gente precisa entender. A minha santidade me leva a cantar o amor de Deus. A minha santidade, aquilo que eu busco, me leva a pregar o evangelho. E assim a gente precisa ser. Porque não vale a pena viver dentro da igreja e viver fora dela ao mesmo tempo. Ou eu estou na igreja e a igreja está em mim, ou eu estou sozinho sem a igreja. Porque ser igreja é estar dentro dela e deixar ela entrar dentro de você. É uma verdade, é uma verdade. Precisamos evangelizar os batizados, né? A começar por nós. Exatamente. Né? A começar por nós. Omar, mas aí vamos voltar um pouquinho, né? Você falou da sua infância ali Sim. e os teus irmãos mais velhos não percebiam que você era abusado ou partia até dos irmãos, esses abusos? Então, partiu de um irmão, né? Que já é falecido. Eu tenho que falar o nome dele porque senão o Clemar me liga. O povo vai achar que sou eu, e ele é pastor, né? O povo vai achar que sou eu, não é você, Clemar. Você é outro irmão, né? É um irmão que eu amo, mas não é você. Graças a Deus você sempre me respeitou. E eu te amo muito e agradeço a Deus pela sua vida. Mas foi o Gilmar, que não conhecia Deus, que não conhecia nada. Eles não percebiam porque cada um vivia a sua realidade. Ninguém parava dentro de casa. A gente só reunia dentro de casa para comer ou para dormir. Entendi. Todo mundo... Ninguém queria ficar dentro de casa. Ficar dentro de uma casa com 2 cômodos, 7 pessoas, 8 pessoas com a minha mãe. A gente dormia um em cima do outro às vezes. Tá, beleza, eu tenho pavor disso. Mas eu já me perdoei por isso. Isso foi necessário. Eu amo olhar para trás e ver as minhas dificuldades, porque as que virão vai ser pior. E eu vou estar forte, porque eu vou conseguir vencê-las, em nome de Jesus. Então, não tinha como eles observarem qual seria o meu estado. Eu chegava de qualquer jeito. Teve uma vez que eu fui para o Pico do Ibituruna, lá em Governador Valadares. Tem um pico chamado Ibituruna, é um dos mais altos montanhas que tem. E lá acontece todo ano o não sei o que internacional de voo livre. Ah, tá. Né? E você foi sozinho lá? Campeonato. Eu pegava todos os caras que voavam. Eu pegava todo mundo, a galera toda. Eu entrava no carro, vamos fazer, vamos não sei Isso o quê. com qual idade? Ah, e eu já tava com uns 12 para 13 anos. Ah, tá. Porque com 10 anos eu já tava na prostituição na BR, né? Eu já me prostituía na BR com 10 anos de Mas idade. como é que você foi parar nessa situação? Então, eu conheci uma mulher que me convidou para ir para a prostituição, porque sabia que eu era gay, sabia que eu praticava os atos sexuais, mesmo criança, e me levou para lá. Inclusive, né, uma pessoa muito próxima a ela abusou de mim sexualmente. E eu tenho para mim que ele fez a mesma coisa com os filhos dela. E eu sinto muito, que eu não lembrava disso, eu sinto muito que eles tenham passado por isso, porque ele era um pedófilo doente. E ele sempre me pegava. E eu dizia sim, porque eu não sabia o que estava... Eu era criança demais. Eu não sabia o que estava acontecendo. É uma coisa que me chama a atenção nesse seu relato, Marco. A quantidade de
pedófilos. É muito grande, que a cara. gente acha que não existe, né? O quê? É muito grande. Olha, eu digo isso. Se eu tivesse um filho, eu não permitiria que ele fosse no colo de ninguém. Eu seria chato. Porque, olha, um dia desse eu estava viajando para uma cidade mais próxima a que eu moro, então eu fui de ônibus, porque não tinha como, não tem aeroporto lá. E dentro do ônibus eu me sentei lá eu gosto de sentar nos fundos, porque geralmente criança faz muito barulho, né? Aí eu estou sentado no fundo e eu fiquei muito preocupado com a atitude. Essa mulher me criticou muito. A filha dela novinha ia lá toda hora pegar água no fundo do ônibus e voltava de madrugada sozinha. Não era nem de madrugada, era no dia de estar escurecido, ela ia toda hora perto de mim. E eu achei aquilo estranho, porque a gente não deixa uma criança ir no escuro dentro de um ônibus, lá no fundo do ônibus sozinha. Uma passada de mão vai destruir a vida de uma criança, talvez pro resto da vida. Aí eu vi, quarta vez a menina fez isso, eu fui lá. Quem é seus pais? Lá. Você me mostra seu pai? Senhor. Aí eu expliquei para ele. Uma criança aí no fundo do ônibus sozinha, essa hora é muito perigoso. E o que você tem a ver com isso? Aí eu disse, tá certo. Deus abençoe, que Deus proteja a sua filha. Aí na minha cabeça, porque o pai não consegue fazer isso. Porque, veja, eu também não iria brigar com ele, claro. Enfim. Mas as pessoas esquecem que os pedófilos, gente, são maioria no meio de nós e a gente não consegue saber direito quem é de primeira mão, né? Eles são pessoas improváveis, que talvez convivem com você. Então você precisa prestar atenção. Não deixa seu filho ou sua filha ir dormir na casa de ninguém. Você não conhece o marido dessa mulher. Você não conhece as pessoas que frequentam a casa que seu filho vai estar. Mas as pessoas não estão nem aí para isso. As pessoas vão. Leva os filhos. Deixa festinha de pijama. Não deixa seus filhos participarem de festa do pijama na casa de uma mulher casada, aonde você não sabe quem frequenta ali. E é nesse momento que os abusos acontecem. É nesse momento que a criança é obrigada a fazer coisas terríveis como eu. Se você não fizer isso comigo, eu vou bater na sua mãe, eu vou matar a sua mãe, eu vou fazer isso com a sua casa, eu vou colocar fogo na sua casa. A criança fica com medo e faz, mesmo com nojo. A criança vai fazer. Eu me lembro que quando eu fui estuprado, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui imprensado na parede e obrigado a fazer sexo oral com meu próprio irmão, e ele fez o resto. Foi uma coisa horrível, nojenta. Mas isso está acontecendo agora, em vários lugares. E eu tinha até um problema com isso. Meu Deus, eu estou aqui tão bem, está acontecendo isso e isso com a criança. Aí um padre falou comigo assim, ei, para com isso. Viva a sua vida, porque você não vai poder fazer nada. Então o que você tem que fazer é pregar o evangelho e falar para essas pessoas, cuidem dos seus filhos, porque se vocês não fizerem isso, o mundo vai cuidar à maneira dele. Exatamente. Né? Então foi muito forte esse momento. É triste perceber isso, né? É triste fazer essa constatação, né? E aí você foi para prostituição mesmo. Fui para prostituição. Aí na prostituição eu entrava numa carreta, fazia um programa, saía. E naquele momento, o que é que te... Não sei se seria essa palavra, mas o que é que te motivava? Era ganhar um trocado? Cara, era... o que me motivava era não ter era o sentido prazer, algum, era sentir prazer, beber cerveja de graça e tomar rebite. E às vezes o dinheiro que eles me davam, eu comprava um pozinho para cheirar. Mas então, com a prostituição veio também as drogas, vieram tudo. E isso foi muito complicado, né? Olha, eu tive que abandonar também os meus amigos. Porque eu amo muito, mas eu tive que me afastar deles, porque eles não paravam de usar e eu ia voltar a fazer. Pessoas assim que eu amo muito, mas eu tive que me separar dessas pessoas. Porque, quer queira ou não, uma coisa puxa a outra. Mas existe um fator muito interessante que aconteceu comigo um dia, dentro de uma carreta, que eu nunca vou esquecer. Até depois que eu encontrei a Cristo, me vem isso na cabeça. Quando eu terminei de ter relação sexual com um rapaz, que eu olhei para o retrovisor, aquele vidrinho que fica no meio do caminhão, tinha uma foto de uma mulher com ele e com 2 filhos. Era uma família. Era o pai de uma família que estava ali transando comigo dentro de uma carreta. Aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, meu Deus, eu tô... Se eu tivesse doença, eu teria passado para esse homem. Ele ia destruir
a família dele, a mulher dele ia se contaminada com essa doença. E graças a Deus eu nunca adquiri doença. Mesmo naquela época que tinha tanta HIV assim como hoje. Hoje tem tratamento, mas naquela época não tinha isso. Imagina se eu tivesse contraído o vírus da HIV, eu já estava morto. Como o Guará, que era um travesti, que era meu amigo, que ficava lá comigo. O Guará, ele morreu com AIDS. Ficava contigo no mesmo ponto? A gente ficava ali, batendo papo, um protegia o outro, né? Era na beira da estrada. Na beira da estrada. Sentado no banquinho, numa árvore, e dava de frente para a igreja, na sala de Fátima. A gente ficava ali se prostituindo. Eu não me vestia como mulher. Entendi. E aí os caminhoneiros já sabiam? A preferência era só minha, porque eu era hominho. E os pedófilos gostam de criança, né? Então, assim, eu acabei indo para este lado justamente porque eu me sentia amado. Olha que coisa louca. Você se sentir amado por alguém que te usa. Isso aí é capengar mesmo. É viver tão carente de amor que é capaz de fazer coisas nojentas para se sentir especial. É porque tua vida parece que estava tão sem sentido que... Exato, sem sentido. Ali na prostituição era um... Era um escape também para eu fugir da minha casa. Sim. Porque com meu irmão não rolava, era horrível. É horrível você... E eu saí com aquilo na cabeça, gente, que nojo. Eu já tentei matar meu irmão várias vezes. A minha mãe que não deixou. Meus irmãos talvez não saibam, eu nunca disse isso, eu acho, no podcast. Tá vendo como a gente vai vendo? Olha, teve uma vez que o Gilmar chegou muito bêbado, e ele era muito bêbado. E ele deitou. Eu peguei uma facona. Na hora que eu ia enfiar no peito dele, ele segurou a minha mão. Ele acordou. Eu acredito que foi Deus que não permitiu. Outra vez, eu peguei uma planta comigo, ninguém pode, o sumo dela joguei na água. E coloquei do lado do criado mudo. Para quando ele acordasse, ele bebesse e morresse. Como é o nome da planta? Comigo ninguém pode. Aqui não tem. É uma planta verde, cheia de pintinha branca. E tem veneno? Ela é venenosa. Ela é perigosíssima. Depois, não conhecia, não. Faça um Google aí que você vai saber. Comigo ninguém pode. É verde, tem um tronco como se fosse uma cana. Ela dá urtiga também, né? Ela dá coceira também, né? Dá. Ela é terrível. E eu já tomei quase morri por causa disso. Vai coçando assim, uma coisa absurda. Mas ele não chegou a tomar? Não, porque a minha mãe não permitiu. Não toma essa água, não. A mãe jogou a água fora, ele só olhou pra mim. Tinha veneno, né? E saiu correndo atrás de mim. E ele me arrebentava, ele me batia muito. O meu desejo era vê-lo morto. Mas outra coisa que eu nunca disse que aconteceu, que revolucionou tudo isso. Depois que eu fiz um encontro na igreja, que eu vim para a igreja católica, fui para um encontro chamado Cenáculo. 25 mil pessoas. E eu lá no meio. E o Eugênio Jorge falou assim, abra a tua Bíblia, vê o que Deus vai te falar. Abri. Isaías, eu não lembro agora onde que fica. Eu sempre esqueço, eu tenho que lembrar depois. A terra fará brotar o sangue que ela bebeu e não ocultará os corpos dos assassinados. Antes de abrir a Bíblia, eu tinha dito, Senhor, eu já te conheço. Eu já sei quem é o Senhor, eu fiz experiência com o Senhor. Eu renunciei à prostituição, eu renunciei ao pecado da homossexualidade, estou vivendo a castidade. Me leva porque eu já te conheço. Mas o meu irmão, deixa ele viver mais tempo, mas me tire da presença dele. Chego em casa depois desse encontro. Tava Padre Léo no palco, Padre Jonas, Eugênio Jorge. Rapaz, só os tops dos tops. O Dunga também tava, enfim, o Ministério Canção Nova tava todo. Saiu para casa. Quando eu chego em casa, que eu tava tirando o meu sapato, entra uma mulher dentro da minha casa. Corre, corre, que seu irmão foi esfaqueado. Saí eu correndo. Confundiu meu irmão. Quem matou meu irmão foi o melhor amigo dele, que confundiu ele com outra pessoa. Deu uma facada pelas costas, pegou no braço e a pontinha pegou no coração. E Gilmar, antes de morrer ali, eu fui até ele. Peguei nas mãos dele, eu estou te dando perdão. Se você está recebendo, aperte minha mão. Ele apertou a mão 3 vezes. Eu disse, eu também estou te dando perdão. Vá em paz. E o Gilmar só fez assim, e morreu. Levaram para o hospital, mas ele já estava morto no carro. E foi uma das experiências mais loucas, porque ali eu entendi. Eu rezo por ele toda a Santa Missa, né? O Gilmar não conhecia Deus. O Gilmar, eu descobri por que ele abusou de mim sexualmente. Porque o meu pai chegava e estacionava a carreta é muito barulhento, estacionava a carreta
Saía da carreta, os meninos já escondiam. Gilmar, Gilvan já escondiam dentro da caixa d'água com o cabo da mamona para respirar do lado de fora. Porque o meu pai, quando pegava eles, quase matava de bater. E eu tinha festinha de aniversário, mas o Gilmar nunca teve. Eu tinha atenção, mas o Gilmar nunca teve. Então, uma pessoa que não conhece Deus, uma pessoa que não sabe quem é, ela vai descontar no outro tudo aquilo que fizeram com ela. E o Gilmar praticava comigo as maldades porque faziam maldade. Aquele que deveria ser o herói do Gilmar era uma pessoa ruim para ele. Era um adversário ruim, né? Era o vilão da história da vida dele. Então, ele era espancado. A mesma coisa acontecia com Gilvan, que era espancado. Não teve uma presença paterna de amor, né? Era só espancamento, só xingamento, só expulsão de casa. Eles só voltavam para casa quando ele não estava presente. Eu lembro que o Gilmar sumia para a casa dos outros, porque ficar na presença do meu pai era terrível. Mas para mim, meu pai era bom, porque eu era novinho. Eu era uma criança. Então, a gente entende como que alguém pode me dar amor se nunca foi amada. Hoje eu entendo isso. Sim. E eu perdoei meu irmão. Em 1995 ou 96 que ele morreu, não me lembro. Mas eu perdoei o Gilmar. Porque hoje eu lembro dessa história toda e estou na igreja. Se eu não tivesse perdoado ele, eu estava com depressão, eu estava xingando todo mundo, jogando isso na cara de todo mundo. Porque o meu passado, para mim, não é uma derrota, é uma vitória. Olha de onde que eu saí e olha onde Deus me colocou. Eu não preciso nada do que está no passado. Eu só preciso de estar no presente, com Ele nos ombros para te mostrar. Olha o que eu era e olha o que Deus fez. Eis que faço novas todas as coisas. É assim o Deus que eu conheço. E como é que foi um encontro com Deus? No. Você já falou aí do cenáculo, né? Mas aí você já tinha tido uma experiência, Já tinha tido uma experiência. Como é que foi? Essa história do cenáculo foi antes da grande experiência com Deus. Tá. Eu já estava na igreja. Eu estava indo me prostituir na BR de sempre, BR-116. Já ia lá me prostituir. Nasce aqui a 116. Nasce aqui em Fortaleza. Aí nasce aqui, termina, não sei lá onde no termina. Rio Grande do Sul. É enorme. Ela é enorme. Aí, rapaz, eu cheguei andando, tô escutando: eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Pessoal cantando essa música de fundo. Eu falei assim: epa, baixou a Assembleia de Deus na Igreja Católica, eu vou entrar lá para ver o que é. Mas eu tava correndo de uma pessoa que queria me bater também, não lembro quem que era, mas tinha alguém que queria me bater. Não sei se era meu irmão, enfim. Quantos anos aí? Eu estava 16 para 17, já tinha me prostituído muito. Aí entrei na igreja, estava chovendo, eu tinha um cabelão muito grande. Entrei na igreja e a Nininha, que é minha coordenadora, é minha madrinha de batismo hoje, olha para mim e fala: é menino ou menina? Eu digo: menino. Ela olhou para o Marcelo e mandou ele na casa dele buscar roupa seca, porque eu estava encharcado, e uma toalha para eu me secar, porque eu estava morto e Cristo haveria de me ressuscitar. Então, ele foi lá, buscou, vestia as roupas secas e fiquei até o término do grupo de oração e foi maravilhoso. Foi uma experiência única ali, onde Deus me amou e me mostrou que eu podia ficar com Ele, só eu e Ele, que não ia ter problema. Mas essa não foi a grande virada, né? A grande virada mesmo acontece depois que eu vou embora do grupo de oração pensando: vou voltar para a igreja evangélica, porque lá eles não adoram imagem. Eu não sabia, eu não conhecia a igreja católica. Achava que eram idólatras. Você fala de idolatria, a primeira coisa que vem na cabeça de quem ouve idolatria é imagem. A pessoa, o inimigo gosta que você pensa que idolatria é só imagem, para você ficar fazendo um monte de pecados e colocando um monte de deuses na sua vida, achando que não está com imagem, né? Enfim, não tem nada a ver. Então, fui para casa com essa mentalidade. E falei: amanhã eu vou até a igreja evangélica, na quinta-feira, que era numa quarta. Quinta-feira de adoração da Vitória, vou na Igreja Assembleia de Deus e lá eu vou me encontrar com Cristo. Entro na Igreja Assembleia de Deus, cheia de pessoas. Tinha uma cantora gospel lá, Lauriette, se eu não me engano, que ela ia cantar naquela noite. Então ela cantou, não curti, não gosto de voz. Parecia uma cabritinha cantando, não gostei daquilo não. Aí beleza, sentei-me no primeiro banco, que eu sempre tive muita sede de Deus. Então sentei no primeiro banco. No primeiro banco eu estava sentado, o pastor começou a dizer coisas que eu não posso produzir aqui. Coisas absurdas sobre a Virgem Maria.
Eu me levantei, fiquei com muita raiva. Mas a mãe de Jesus é isso que ele está falando? Tipo, como se fosse um animal, sabe? Que ela não tinha valor nenhum, que ela foi só usada por Deus. Eu falei, nossa... E o tema daquela noite lá naquela igreja era falar sobre Nossa Eu não Senhora. sei se eles têm tema, mas eles não podem ver uma oportunidade que eles vão falar, Vão né? falando, vão falando. Aí eu levantei e falei assim, se o Senhor está me ouvindo agora, só em pensamento, eu coloco o Senhor, essa é justa. Eu peço que o Senhor me prove. Mande essa mulher ir lá em casa se ela está viva. Fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu estava tirando o tênis, o sapato da igreja, eu fiquei paralisado e uma grande luz apareceu no meu quarto. Eu vi com os meus olhos. E isso me faz estar aqui. Ela dizendo, há quanto tempo eu esperei por este momento. Mas só hoje você pediu permissão para o meu filho para eu entrar na sua vida. Busque meu filho na Eucaristia. Aí eu vi Maria, uma mulher morena, dos olhos castanha seca, o cabelinho não tão pretinho, mas um pouquinho com um véu branquinho aqui, um véu gelo e o outro véu aqui. Exatamente o que aconteceu. Fiquei louco. Fui até a casa de uma amiga que era era coordenadora de um grupo de oração chamado Fonte de Água Viva. Eu via ela passar com um cordão cheio de bolinha. Só que na minha cabeça aquilo era só um cordão, não era um terço. Falei assim, e com um crucifixo na ponta, a mulher católica. Fui até a casa dela, ela pegou mais de 200 fitas e me entregou. Chego em casa para escutar, era Padre Léo pregando. E ali eu entendi. Fita cassete. Fita cassete na época. Eu tinha O Matheus sabe nem o que é isso. Não sabe? Sabe não, Você sabe o que era Alckmin, Matheus? Mentira. Eu sou do final dos anos 90, cara. Também. Ele é do final dos anos 90, pegou o Alckmin. Novinho. Discman depois. Discman, Que pobreza. Aí eu ouvia no Walkman aquilo. E aquilo foi entrando no meu coração, poxa. Padre Léo. Jesus, filho de Maria. Com quem que Maria se coabitou para ter Jesus? Então o sangue de Jesus é o mesmo sangue de Maria. Como que eu vou desprezar o único ser humano que teve o mesmo sangue de Cristo? Porque Jesus não teve irmãos. Isso é uma grande barbárie que esse povo fala biblicamente. Porque Cristo não teve irmãos. Essa palavra irmão significa primo. Eram pessoas mais próximas. Não existia essa palavra antigamente. E é tão difícil entender isso só quando a pessoa é muito desprovida de inteligência e desprovida de potência de poder segura essa verdade aí, né? E de repente eu me apaixono por ela, porque primeiro eu vi, ninguém vai tirar isso da minha cabeça, ninguém pode provar o contrário, porque ninguém estava comigo no meu quarto, só eu e Deus, e eu vi a Virgem Maria. Eu tive a graça de olhar para a grande mulher do Apocalipse ali, na minha frente, dizendo, busque meu filho na Eucaristia. E Nossa Senhora, ela sempre vai te falar para buscar Jesus na Eucaristia. E não foi uma aparição. Eu falo isso porque as pessoas podem fazer caravana e ir lá. Eu não no sou local, um né? vidente. Eu fiz uma experiência, Deus me deu a graça de visualizar sua mãe. Sim. Porque eu não sei se foi, eu não sei, então eu prefiro falar que foi uma visualização. Sim. Foi a única vez. Da outra vez, eu vou chegar lá, não me deixe esquecer da outra vez, que foi as únicas duas, mas uma foi através de uma imagem e essa foi através da própria. Né? Um manto rosa, meio rosinha no peito, um branco meio querendo ficar azul até aqui, fui descobrir. Passou-se os anos, me converti à Igreja Católica. Passei até um lugar onde vendia CDs protestantes, porque eu sou professor de técnica vocal. Então, eu ouço muita música protestante, mas também ouço muita música... Para ouvir secular e protestante e católico, eu prefiro usar os cristãos, né? Tá. Então, fui lá comprar um CD para me fazer algumas coisas e tal. No meio daquela bagunça ali, peguei um CD escrito Mais que os Pássaros. Falei assim, vou levar esse. Mulher esquisita, na capa... Vou levar, estava numa cesta. Vou levar esse CD. Aí eu disse para a menina, paguei a menina e fui para o ponto de ônibus. Cheguei no ponto de ônibus, passou um Fiat Uno com um adesivo da mesma mulher que apareceu para mim. No CD. No CD. Não.
Na imagem a visualização. Isso, eu lembrei da visualização. Tá. A mesma mulher, Maria, que apareceu para mim, passou num Fiat Uno com um adesivo Rainha da Paz. Eu falei, tá amarrado. E saí correndo. Ah lá, foi ela que foi lá em casa. E o povo olhando assim, eu entrei em êxtase assim. É aquela mulher que foi lá em casa. Eu vi de novo, só que agora já imprimiram a imagem dela. Nossa Senhora Rainha da Paz. E eu preciso levar essa devoção. Porque foi Nossa Senhora Rainha da Paz. Porque ela sabia das minhas guerras. Sim. Gente, eu não lembrava disso. Ela sabia das minhas guerras. Por isso ela veio na imagem da Rainha da Paz. Omar, agora só pra gente entender aqui o fio da meada. Sim. Você teve... Então, esse primeiro encontro que você teve... Com a Virgem Maria. Não, que você entrou na Com igreja, Jesus. na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Sim. né, que você estava correndo de alguém que queria te pegar. Aham. Você considera que esse momento foi o que startou, assim, que Foi. deu aquele... Não foi a principal experiência, mas foi que... Mas foi um dos alicerces, porque eles eram católicos. E eles oravam em línguas. E eles pregavam. Tem até, com todo respeito ao padre, né? Eu não vou dizer o nome dele, mas ele sabe que eu estou falando dele. Ele dizer que a renovação carismática é uma fábrica de protestante é de uma ignorância, de uma insensatez grande. Porque a renovação carismática é responsável por grandes comunidades que nasceram, comunidades católicas. Eu sou fruto da renovação carismática, padre. Então, antes de falar uma besteira dessa, porque o senhor não gosta da renovação, porque ela prega contra a teologia da libertação, aquela que o senhor cativa no coração, eu preciso defender a renovação carismática. Porque se não fosse a renovação carismática, pessoas como o senhor da teologia da libertação já teria engolido a verdade de Cristo. Mas graças à renovação carismática, a teologia da libertação não conseguiu acabar com a fé do povo católico. Eu digo isso com toda a responsabilidade está sobre mim. Eu digo isso até porque eu não falei nome de padre, né? Mas a teologia da libertação chegou. Mas a renovação carismática expulsou ela do coração de muita gente que ia morrer. Quando eu cheguei na igreja católica machucado e ferido, não foi nenhum padre da teologia da libertação que me aceitou. Porque se eles tivessem me acolhido, eles teriam dito, vai ser feliz com o homem. Porque é isso que a teologia da libertação prega. Vai ser feliz. Não tem importância, você pode transar e ser feliz e comungar. Ah, e LGBTQIA+. LGBTQIA+, não representa a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está aqui. E no catecismo, no parágrafo 2357, vai deixar claro, o homossexual é chamado a viver a castidade. Se ele não vive a castidade, ele não pode se aproximar dos sacramentos. Quem está falando isso aqui sou eu não. Processa o Papa, processa a Igreja Católica, está aqui, ó. Está aqui. Processa o padre, processa o Papa, processa os doutores da igreja, vai processar Paulo, que lá também nas cartas de Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo, Romanos capítulo 1, no versículo 26, vai deixar claro, entregaram-se às suas concupiscências, às suas libertinagens, homens trocou aquilo que era natural por aquilo que não era, homem com homem, mulher com mulher, aí tá certo, mas eles se deitaram entre si, a palavra vai ser clara, não tem como servir a dois senhores, ou você é do Cristo que esclarece tudo na palavra, na Bíblia, tá escrito aqui, ou você toma esse café sem açúcar, que é amargo, mas com o tempo você vai entender que mesmo sendo amargo, é capaz de sustentar. A gente acostuma com o amargo e passa a amar o amargo, né? Esse café aqui é amargo, sem açúcar. Estou começando a aprender a tomar café sem açúcar. É um tédio, mas estou começando. Às vezes a palavra de Deus é assim, ela é amarga, mas o tempo vai te levando a amar aquele amargo. E com essa experiência que você teve, né, com Nossa Senhora e na Igreja Católica, de início foi amargo até você entender o que você precisaria viver, o que você era chamado a viver? Foi amargo. Não foi de repente que você rompeu com a vida velha, ou foi? Foi. Qual foi o ponto de... O ponto X, aí que eu entro na outra história que eu achei que eu ia esquecer. Tá. O ponto X eu estava arrumadinho para ir para o seminário de vida no Espírito, que eu ia fazer meu primeiro seminário. Tá. Estava indo a caminho da igreja a pé, e uma pessoa... Mas até então, vivendo ainda na prostituição.
Não, já estava vivendo certinho. Tá. Porque eu parei de andar no meio das pessoas, então Rompeu com tudo. rompi com tudo. Aí passa uma pessoa de moto que toda vez que eu via essa pessoa, minha perna estremecia. Sabe aquele amor, aquela paixão que você tem por alguém, quando você vê ela, sua perna estremece? Uhum. Aí eu já fiquei falando... Embrulha o estômago, né? Você fica louco, dá um calor. Aí ele passou, vamos? Falei, não. Vamos, rapaz, não vou não. Subi na moto, já estava indo transar. Ia ser a primeira queda depois de ter encontrado a Cristo. Aí eu falei assim, não, para. Ele parou. Desci da moto, saí correndo, nunca mais eu vi. Volto pra casa. Nesse dia o demônio estava afim de me pegar. Volto pra casa. Aí um outro cara me liga. Vem aqui pra casa. Eu sempre quis pegar ele. Vem aqui pra casa pra gente ficar. Falei, sério, vou. Subi na moto e fui. Quando eu cheguei, em frente à casa, quem que tava lá no jardim? Nossa Senhora das Graças. Falei, o que a senhora tá caçando aqui? Aí eu já não ouvi a voz de Maria. Eu escutei uma voz grossa e potente masculina aqui no... Gente, não foi aqui que eu ouvi. Eu não sei te explicar isso. Quem tá vendo agora, eu não sei explicar pra ninguém como é que foi. Eu não tenho ouvido aqui. Mas eu escutei aqui, por aqui. Não foi por aqui. Que loucura é essa? Uma voz dizendo, você é precioso aos meus olhos. Volte pra casa. Rapaz... Subi na moto de novo e vazei. Foi muito forte. Então não tive outras quedas. Porque todas as vezes que eu ia me entregar a essas quedas, eu me lembrava da presença de Maria. Eu me lembrava dela aparecendo, busque meu filho na Eucaristia. E só pode buscar Jesus na Eucaristia quem se confessa. Só pode buscar Jesus na Eucaristia quem renuncia a pecado. Só pode buscar Jesus na Eucaristia quem vive a castidade, tanto no casamento quanto na sua vida de solidão, na sua vida de solteiro. Só pode viver, comungar Jesus quem está na presença dele. E mesmo na presença dele somos pecadores e ele mesmo assim se dá a nós. Então, foram vezes que quase aconteceu, mas que Deus, de alguma forma, interviu ali e me livrou desse mal. Né? Ah, mas como é que é hoje, né? O catecismo da Igreja Católica é muito forte. A gente é muito difícil ser católico, viu, gente? É. Não é brincadeira. Né? Aqui vai falar sobre também a masturbação. O catecismo é repleto de coisas que vai te levar. Né? Vai falar sobre a fornicação, uma união carnal. Lá no parágrafo 2353, né? União fora do casamento entre um homem e uma mulher, livres, gravemente contrária à dignidade das pessoas. Quando a gente peca contra a castidade, seja no casamento, no matrimônio ou na vida sozinha que você tem ali, na vida de solteiro, você precisa entender, tudo passa. Essas vontades vão passar. Muitas pessoas me pedem, me ajuda, eu estou na masturbação e não consigo. Olha, tenta imaginar Jesus do seu lado todas as vezes. Porque ele sempre vai estar. Jesus não vai se afastar. Ele vai estar ali, te observando. E aí, o que você vai fazer? Isso tem que constranger a nossa vida. Se não constranger o seu coração, está errado. Eu, às vezes, preciso me sentir constrangido para renunciar o perigo do pecado. Então, o Senhor sempre vai nos chamar. Gente, esse povo da igreja contemporânea agora, lá na Holden, o Felipe, que prega aí muito que você pode na igreja deles ter relação sexual com o homem e viver feliz. Isso não é igreja. São protestantes, né? É. Esses aí. Eu acho que nem os protestantes que os conhecem têm até vergonha Nem consideram, deles. né? Nem os consideram. É uma seita perigosa que você pode entrar, você pode ter relação sexual com a pessoa do mesmo sexo e casar com a pessoa do mesmo sexo. Ou seja, pode fazer o que quiser. Você prega de noite na igreja e transa depois do culto com uma pessoa do mesmo sexo. Aonde que está a renúncia nisso aí? Ô Felipe, meu irmão, aonde está a renúncia nisso? Ah, mas eu tenho que renunciar à fofoca. Ah, tá. Você só renuncia à fofoca. Você só renuncia aos furtos. Você só renuncia a isso e aquilo. Aquilo que é difícil para mim assumir, para eu renunciar, vai doer na minha carne? Então eu não renuncio. Então um ladrão pode abrir uma igreja para ele agora. Você pode roubar, vem na minha igreja. Porque a tentação dele é o roubo.
eu só não vou roubar. Aqui você não pode roubar, mas o resto você pode? Ué, Felipe, é isso mesmo? Eu posso ser homossexual dentro da igreja. Mas aí, só aquilo que me pesa, que eu não vou renunciar. As outras coisas eu posso fazer de boa. Eu não posso fazer? Quer dizer, é uma contradição muito grande, né? O evangelho é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ninguém tem poder, autoridade, submissão. Ninguém tem autoridade na terra para mudar uma vírgula da palavra de Deus. Nem para escondê-la. Porque Paulo mesmo pregou o evangelho. Dizendo, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Outrora eu quero fazer aquilo que eu não gostaria, mas depois eu faço aquilo que eu não deveria. Paulo era uma luta constante contra o pecado. Se eu não quero manter esta luta, eu estou no caminho errado. E essa é a nossa vida, né? É a nossa vida de renúncia. Todos os dias a gente precisa renunciar ao pecado. E se eu não estou fazendo... Em todos os estados de vida. Todos os estados de vida, É o exatamente. religioso, é o casado, É o é o solteiro, é tudo. É tudo. Porque nós somos seres humanos e vamos pecar sempre. Mas vamos ter que voltar atrás e renunciá-lo. Omar, de que forma você encara hoje, né, que a igreja deve acolher um homossexual? A igreja é linda. A igreja acolhe a todos. Por exemplo, a igreja te acolhe, mas a igreja não concorda com o seu pecado. A igreja não vai abrir uma bandeira. Pode vir, homossexual, e ser feliz. Pode vir, homossexual, do jeito que você tá, porque você vai sair do jeito que você não gostaria, talvez. Da mesma forma, pode vir corrupto. Pode vir corrupto. Pode vir ladrão. Pode vir qualquer pode vir assassino. Qualquer tipo de pessoas. De pecado. Qualquer Pode tipo vir. de ilícito. Agora, né? você vai sair transformado se o seu coração tiver contrito. Se o seu coração abrir a palavra, ela vai entrar. E vai. Porque o que machuca não é a mentira que entra, é a mentira que. Não é a verdade que entra. O que machuca é a mentira que sai. Quando você produz uma verdade, ela entra. E quando ela entra, o seu orgulho é machucado, o seu orgulho sai machucando você. Ou seja, quem machuca não é a verdade, é a mentira que sai quando a verdade entra. A gente não pode fugir dessa realidade. Agora, existem dois tipos de cristãos. O cristão samambaia e o cristão pé de manga. O cristão samambaia é aquela pessoa linda, que reza, está na igreja, aleluia, mas não dá fruto. Só está na igreja de enfeite. Não faz a vontade da igreja, não renuncia o pecado, mas está belo na igreja. Não quer ser cristão pé de manga, que na época que dá o seu fruto, todo mundo apedreja. Acho que todos nós aqui já colocamos alguma coisa, escrevemos no tronco de uma árvore, né? Num pé de manga. Ou então jogamos pedra para poder o fruto cair e a gente pegar. Quebramos galhas, eles se machucam. Ninguém quer ser pé de manga. Todo mundo quer ser samambaia. Não quero ter compromisso com nada. A minha beleza basta. É a igreja que eu produzi. É o que basta. Então, o Senhor vem nos chamando hoje. Você veio do jeito que você quer, mas vai sair do jeito que eu quero. Sim. Porque Deus não vai te dar o que você pede. Deus vai te dar o que você precisa. Muita gente se frustra com Deus porque queria uma cura de um câncer. E Deus quer para você o céu. A gente tem um grande exemplo da Sueli Façanha, né? A Sueli Façanha abria um vídeo dela no Rios, falando, ela com câncer, careca, sim. falando assim, gente, coloca o seu nome aqui que eu vou orar por você. Olha que coisa louca. Eu tô chagada, tô acometida de uma dor física, mas coloque seu nome aqui, eu vou orar por você, eu vou rezar pela sua causa, eu vou comprar sua briga no inferno para você receber a alegria. Isso para mim é uma integridade espiritual, uma moral de fé, de razão, de qualidade de quem reza tão grande, que isso me edifica. Eu estou lutando contra o pecado, mas estou estendendo a minha mão para você. Quer ajuda? Eu vou te ajudar. Eu estou aqui para isso, para me desgastar, para que o evangelho chegue até os corações sedentos e renunciem ao pecado. Isso Deus pede a todos nós, né? Em todo tempo, Deus é Deus e Ele vai fazer nova todas as coisas, indiferentemente se você olha para a castidade. Olha, tem gente que olha para a castidade como um monstro, né? É, impossível. Eu não vou conseguir. Coloca o pecado acima do poder que Deus tem de fazer as coisas. Acima da graça. Acima da graça. E a graça, ela é maior
do que tudo. A graça é maior do que a desgraça. Mas para você, no seu caminho de conversão, como foi para ti aceitar que você, como você mesmo nomeia, né? Você tinha tendência homossexual. Eu tenho a tendência, mas não sou. homossexual, certo. Aham. E quando foi que caiu a ficha que diga, eu vou ter que lutar a minha vida toda para Rapaz. viver a castidade? Pois é. Tô eu, né? Depois do grupo de geração 1, fui pro grupo de geração 2, grupo de geração 3, fui lá. E Elbert me chega pregando a favor da castidade. Eu falei, mas o que é isso? Elbert era o coordenador lá? Elbert foi um grande formador meu. Um beijo pra você, Elbert. Hoje ele é empresário. Então, o Elbert foi um grande amigo, porque ele me sustentou na fé. Teve um dia que eu cheguei pra ele, você sabe, né? Tô cansado de ficar sozinha. Ele virou pra mim, some daqui, Omar. Vai embora daqui, eu tô cansado de você. Palhaçada! Você conhece a verdade e quer viver na mentira? Some daqui. Eu queria que escutar alguma coisa de um grande formador. Ele foi que duro, tava hein? tranquilo. Eu fui embora. Meteu a No verdade. meio do caminho, Ah. eu voltei. Falei assim, peraí, ele tá certo. Evangelho doce, qualquer um tem. Mas aquele que amarga, nos sustenta até o último dia. E voltei. E aí eu voltei, nunca falei nada sobre isso, mas sabe como você admira uma pessoa? E muitas pessoas chegaram a mim, você tá apaixonado pelo Elbert. Eu falei, não, gente, eu amo o Elbert porque ele me dá aquilo que eu preciso. Palavra, vivência. Então, quando eu tive esse questionamento, Jesus me levou numa grande experiência com ele, né? Há pouco tempo eu tive um problema, né? Minha mãe faleceu em 2023, 22 para 23, Sim. e eu entrei numa depressão profunda. Naquela depressão, muita angústia. Eu falei, quer saber? Foi antes de acontecer das pessoas me conhecerem mesmo. Tá. E aí, eu naquela angústia, virei pro meu patrão, eu trabalhava em Porto Seguro, disse para ele assim, quer saber de uma coisa? Tô cansado. Desde 2021, eu fui a Canção Nova num acampamento de música e voltei de lá sem sentir mais, eu não sentia mais a presença de Deus. De 2021 até 2023 foi zero. Não sentia nada. E o que aconteceu? Eu entrei em depressão e não entendi isso. Eu não entendia que era um deserto. De 2021 a 2023, cara, sem sentir nada. Aí eu cheguei em casa, sentei na cama e disse para Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Se o Senhor não mudar a minha vida hoje, eu não vou querer mais. Eu não vou querer mais te seguir. Amanhã eu vou arrumar minhas coisas e vou arrumar um namorado para mim. Sem sentir Deus, sem nada. Tô eu dormindo. Acordo 3 horas da manhã com um fogo no meu peito. Eu tinha feito um vídeo antes, falando bem da Bruna Carla. O Tiba Camargos postou esse vídeo bombou. Ninguém me conhecia, não. Tá. Esse vídeo bombou. A Bruna Carla é quem? É protestante. Certo. Ela não foi cantar na festa de casamento dos amigos gays, porque ela é cantora católica, cantora protestante. Ela estava certa. Ela não pode concordar com aquilo que está contra aquilo que ela acredita. Eu fiz um vídeo, que eu fiquei nervoso. Mesmo assim, eu fiz um vídeo e soltei, antes dessa revoltinha. Esse vídeo viralizou. Nem sei onde está esse vídeo mais. E aí o Tiba postou esse vídeo. Rapaz, estava acontecendo um problema com o ex-cantor católico Gil Monteiro, né? Que ele declarou que era homossexual, depois veio Bruno Camurati, eles se declararam, e a vida deles, vivam do jeito que vocês quiserem, não tem ninguém julgando vocês aqui, só não falem que são católicos, porque aí vocês não vão ter autoridade nenhuma para brigar contra mim em lugar nenhum dessa terra, porque a igreja não aceita os atos homossexuais, como nos diz a própria igreja. E se vocês não aceitam, vocês não podem dizer que são católicos. E aí eu fiquei conhecido por causa do Gil Monteiro. Ninguém me conhecia. Começaram a marcar a mim nas postagens que ele fazia. Eu fiquei muito triste com aquilo e fui. Rapaz, mas antes de tudo isso acontecer, eu acordei com o coração pegando fogo. Sim. Quando eu acordo, meu celular travado, eu nunca vi iPhone travar. Meu celular travado. Eu falei, o que está acontecendo? Vou ter que reiniciar. Eu reiniciava, mas eu não conseguia conversar. Chegava muita notificação. Chegando muitos seguidores e pessoas querendo saber. Atendo uma ligação de uma pessoa, eu fiz um vídeo para essa pessoa também.
porque ele estava querendo prejudicar a comunidade Shalom. Eu fiz um vídeo para essa pessoa, que eu não preciso dizer quem é, que me pediu com muito amor. Cara, e aí eu passei a ser conhecido na igreja. As pessoas começaram a entender que tem pessoas que têm tendência homossexual, mas que vivem com a cidade. Isso para algumas pessoas era novidade. Até hoje, para algumas pessoas é novidade. Não, existe alguém que tem esse espinho, tá aqui, ó, eu tô aqui. Esse espinho tá na minha carne, dói, é terrível, mas é uma dor que Deus me faz suportar. Porque eu não quero perder o céu. Eu quero Jesus e a qualquer custo. Eu preciso de Cristo. Mas não é só viver a castidade e ter vida de oração. É renunciar todos os dias o pecado e as tentações que te envolvem. Isso. Né? Era o que eu ia dizer. Quais as armas que você precisa utilizar todo santo dia para sustentar essa castidade? O rosário. Essa decisão. O rosário é preciso eu estar rezando. Aí eu termino... E outra coisa, para quem está começando agora, nesse mistério da castidade, você tem que parar de assistir certos filmes de erotização. Não é filme pornô, não. Eu estou falando de uma novela que tem... Por exemplo, um dia eu estava assistindo um filme, passou um cara sem camisa... Vai disparar o gatilho, né? Meu gatilho disparou na hora. O que eu fiz? Desliguei. Queria ver o final do filme, mas não vou ver. Não, mas você é muito doente. Estou na igreja para ser curado. E talvez eu nunca seja, porque às vezes nós nunca vamos ser curados das feridas que trazemos, porque essas feridas vão ser alicerce para a gente chegar no céu. É porque os nossos sentidos, eles vão absorvendo aquilo ali, e aí a nossa imaginação, ela vai Olha, embora. o Padre Jonas sempre falou, nós temos 2 homens dentro de nós, o velho e o novo. Quem você está dando mais alimento vai matar o outro. Então, o que eu faço? Eu alimento o homem novo. Porque se eu der uma folha de alface para o homem velho, vai danar tudo. Então, eu busco as coisas de Deus. Então, a minha vida ela tem que ser um pouco mais pautada na palavra. A minha vida tem que ser mais longe de pessoas que queiram ter segundas intenções. Quando alguém me chama para pregar, eu falo, olha, eu não me importo de ficar em hotel e nem em casa de ninguém. Mas a minha condição é ter um quarto só para mim. Para eu não me envolver com ninguém e não ter... É até bom falar isso, as pessoas às vezes não entendem e acham que a gente querendo algum privilégio. Eu gostaria muito de conseguir dormir do lado de alguém. Eu não tenho paciência, eu não consigo dormir sabendo que tem alguém passando perto de mim. Entendi. Fica incomodado. Fica incomodado. Além disso, eu não sei quem vai estar dormindo do meu lado, meu irmão. Porque eu já estive em encontros, dormindo em encontros, que acordei com as pessoas passando a mão em cima de mim, passando a mão em mim. Então, a partir desse dia, eu criei uma resistência. Eu não quero mais dormir do lado de alguém. Me chamou para pregar, vai ter que arrumar um quarto para mim separado. Não tem dinheiro, não? Faz uns trem assim, ó. Não sei. Mas me separe, eu coloco no hotel mais barato da cidade. Eu não importo. Sim. Mas deixe livre. Isso são formas que você encontrou de se autoproteger. Porque se eu não... Rapaz, um dia eu fui dormir na casa de uma pessoa que eu falei com ela assim, olha, eu sabia que o filho dela tinha tendência homossexual. E ele fazia as coisas. Ele ficou me secando demais. Eu falei, como é que... Eu não dormi, gente. Nem eu dormi e nem ele. Porque ele ficou toda hora virando para saber se tinha alguma oportunidade. E eu fingindo estar dormindo. Se esse menino vier, eu vou dar um soco no meio da boca dele. Então, quer dizer... a gente precisa lutar, velho. Não tô lutar fisicamente, mas lutar... Se for preciso dar um murro numa pessoa... Se for preciso dar um murro em alguém que tá vindo em cima de você... Pra ganhar o dê céu. no pau do nariz, que ele cai. Mas a gente tem que lutar com as armas que Deus dá, né? E Deus me deu a graça de entender que meu lugar é quando... a solidão acompanhada é linda. Não tem coisa mais linda de quem entendeu o plano de Deus em sua vida em assumir uma solidão acompanhada. Acompanhada de quem? De Jesus. Acompanhada de quem? Dos anjos. Acompanhada de quem? Dos santos. Essa é a solidão maravilhosa que a gente precisa pregar para essa galera. Porque eu não sou a força que esse mundo precisa. Eu sou a resistência e o católico que o diabo não suporta. Eu preciso ser assim. Sem dúvida. Omar, o público LGBT, né? Assim, eu estou falando dessa sigla... Sim. Porque é a que é utilizada, né?
Mas o que eu quero dizer é aquela pessoa que bate a porta da igreja e que busca na igreja um refúgio, que se sente bem na igreja e, ao mesmo tempo, sente que não é muito bem acolhido. O que é que você diria para essa pessoa? Ela primeiro precisa entender que uma vez que ela entrou na igreja, Deus a acolhe. A igreja a acolhe. Mas a igreja também não pode dar o cobertor para quem, estando sentindo frio, não quer o cobertor. Não adianta você dar comida para alguém que vai jogar ela no lixo depois. A mesma coisa é a igreja. Você não foi excluído da igreja. Pelo contrário. E é importante, mas Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os aleijados. Eram eles que andavam atrás de Jesus. Existiu alguns fatos interessantes. O cego de João capítulo 9, né, caminhando, Jesus viu um homem cego. Jesus viu e Jesus foi até ele, porque sabia da necessidade real daquele homem. Jesus me seduziu através de um canto. Eis que faço nova todas as coisas, e eu fui. A igreja me acolheu. Eu não vivo de mimimi, de dó de mim mesmo. A igreja me acolhe, mas ela prega na minha cara a verdade. A igreja, você que está na igreja agora, né? Que é homossexual e vive com um namorado. A igreja não te condena. A igreja não te manda para o inferno. Você vai sozinho. O que você precisa entender é que Deus te chamou a viver uma experiência de santidade. Ah, mas isso não existe. Existe na Igreja Católica. Os santos viveram pela castidade. Tem até um Instituto Carlos Luanga, que é um Instagram que eu criei para evangelizar os homossexuais. Também em breve nós vamos ter aí uma divulgação um pouco maior. Mas esse... Está nascendo agora. Está né? nascendo agora. O intuito desse Instagram, Instituto São Carlos Luanga, é justamente para as pessoas entenderem. A igreja aceita a galera toda. Mas quando você entra pela porta, você tem que deixar o que não é da igreja fora. Né? Quando você vai no supermercado e enche as duas mãos de sacola, você chega em casa, você tem que tirar de alguma para você entrar, porque a porta é estreita. O que é que você está disposto a renunciar por Cristo? Porque ele renunciou tudo por nós. Ele morreu na cruz por nós. E eu não vou sofrer por ele? Né? Sinto lhe dizer que essa igreja é a igreja da cruz. Seja bem-vindo à igreja católica, a igreja da Santa Cruz. Não adianta tentar outra alternativa que não tem. Aqui só tem uma, Santa Cruz. Não existe Páscoa sem Quaresma. Exato, não parabéns. Existe ressurreição. Sem a morte. Sem passar pelo clive da dor. Né? Não existe. A gente vai sofrer. Sim, questão da LGBTQIA+, eu fui da Toca de Assis 1 ano e 5 meses, né? Eu tenho um testemunho muito lindo para falar. Sim. Eu nunca vi o LGBT na rua tirando um pobre ou matando a fome de um pobre. Eu só vi protestantes, espíritas e católicos. Porque se eu tivesse alguma coisa contra a religião de alguém, eu nem diria espiritismo e nem protestante. Eu, como como católico. Reconhecer aquilo que é verdade, a gente precisa reconhecer o que é verdade. Exato. Os espíritas estavam na rua comigo na época que eu cuidava dos irmãos de rua. Eles têm esse serviço. Nunca vi uma bandeira do LGBT lá para ajudar ninguém. Mas eu sim, vivi uma situação incrível. Estávamos debaixo de um viaduto para dormir, porque já era tarde. A gente tinha que ficar 3 dias na rua e voltar em casa só depois para tomar banho e aí fazer as nossas funções. Fui eu para ficar na rua, para ver a realidade dos meus irmãos. Tinha um homem lá debaixo e meu edredom estava cheirando Comfort, porque minha mãe tinha lavado para mim. Eu tinha ido para a Toca de Assis e levei ele. Eu acho que o Marconi vai lembrar disso. O Marconi falou assim, dá o cobertor. E eu falei pro Marconi, eu não vou dar meu cobertor pra ninguém, não. Você tá doido? Cheirosinho, não lavadinho. Não vou dar, não. Ele que quiser que fique com essa coberta fedorenta dele. Eu não vou dar, não. Olha como é que Deus vai mudando. Aí, por fim, minha consciência pesou. Toma. Dei com raiva. Passou-se os anos, saí da toca. Estava eu sentado em um bar em Governador Valadares, onde eles servem porções de comida. Então, a gente sai da igreja e vai pra esse bar. Não vou fazer propaganda, não. Eles não merecem, não. Aí... E a comida é muito boa, né? A gente comendo, para um carro e sai 4 homens de roupa preta e de gravata. E um deles não tirava um olho de mim. Eu falei, pronto, vou morrer.
E eu falava com os gente, aquele homem tá olhando para mim. Omar, calma, de repente ele te conhece. Mas conhece de onde? Ninguém me conhece. Na internet, naquele tempo ali, não tinha poder nenhum sobre ela, nem ela sobre nós. Não. Aí, beleza. Esse homem levanta e vai até mim. Você é o Omar, né? Eu falei, sangue de Jesus, sou. Ele abaixou e falou, quero te agradecer, porque eu fui aquele homem que te deu o cobertor e você não negou. Eu pediu, saí né? da Pediu depressão. cobertor. Eu saí da depressão, porque aquele dia eu te pedi o cobertor, você me deu. Eu estava em depressão porque minha mulher suicidou. Eu perdi a razão de viver. E eu vim para a rua. Hoje eu sou juiz. Graças a uma coberta e um sorriso. Foi falso, viu, o sorriso, porque eu não queria te dar aquela coberta. Mas a gente não está na igreja, às vezes, para ficar sorrindo, fazendo caridade. A gente está na igreja para a gente fazer, mesmo que a gente não queira. A gente está aqui para fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. E esse homem renunciou à rua, voltou para casa, se formou juiz e é um grande homem. Não sei o nome dele, se o senhor estiver me ouvindo, entre em contato, por favor. Quero ver como é que o senhor está. Mas está de volta. Saiu da depressão, porque ele entendeu que na igreja existem pessoas que te acolhem. Não vou acolher os seus pecados, mas vou acolher a sua pessoa. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Né? Omar, dizer que é fácil, eu jamais vou dizer. Porque realmente não é. Sim. O que é que eu estou me referindo? A viver a castidade para qualquer estado de vida. Sim. Não é fácil. Viver na virtude não é fácil. Sim. É preciso, como a gente falou aqui, é preciso renúncia, é preciso exigência. Para eu ter um casamento frutuoso, Nossa, virtuoso com a minha esposa, Senhor. eu preciso todos os dias renunciar a uma série de coisas, dizer sim a ela todos os dias, aos meus filhos, né? E o que eu queria passar hoje com esse podcast contigo, para todos que estão nos assistindo, escutando, é que a nossa vida é uma vida de cruz. Jesus nunca prometeu algo fácil, né? Exato. Muito pelo contrário, ele avisou, no mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Quer dizer, se é para eu ter Quem coragem que quiser- ele venceu, também tem que ter coragem de vencer, né? Quem quiser vir atrás de mim, Que siga-me. Romanos capítulo... Não. Mateus 16, 24. Aquele que quiser me seguir, tome sua cruz toma e sua cruz siga-me. e siga-me. Então, eu quero te agradecer e também te parabenizar, porque você é muito homem. Obrigado. Você é muito homem, e pela graça de Deus, né? A gente sabe disso, pela graça de Deus. Obrigado pelo teu testemunho, né? Pela tua partilha de vida, pela tua generosidade em abrir teu coração e colocar isso para que tantos outros escutem Sim. e também sejam edificados, né? Com esse teu testemunho de vida, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, eu acredito que muitas pessoas vão ser tocadas, já estou ansioso para assistir, porque a hora passa, a gente nem vê. Voa, né? Mas acho que o assunto estava gostoso, estava bom. Mas é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês e obrigado. Quais são os projetos hoje? Você falou desse projeto do Jovens Instagram, Sarados, né? né? Do Instagram tem O que está Carlos- incluso. Carlos Acuti. Carlos Carlos Luanga. Luanga. Carlos Luanga É uma evangelização para homossexuais. para homossexuais mesmo, né? A gente está começando, tem 200 e poucos seguidores ainda, né? Nessa página católica. Mas quando você entrar na minha página católica lá no Omar de Matos Oficial, você procura lá quem eu estou seguindo que você vai achar. Instituto Carlos Luanga. É a coisa mais fácil que tem de achar, tá lá. E esse trabalho, ele é junto com os Jovens Sarados Parada Inglesa, que é meu grupo de oração hoje, onde eu moro na casa do Daniel e da Daniela. E a gente tem um projeto futuro de construir um prédio ali naquela casa onde os Jovens Sarados Parada Inglesa ganhou. Por que o nome Parada Inglesa? É por causa do bairro. O bairro chama Parada Inglesa. Ah, tá. Então, porque tem vários jovens sarados, né? O nosso é Jovens Parada Inglesa. Entendi. E aí, a gente está com um projeto lindo de subir um predinho onde nós vamos ter formações, informações, gravações de podcast, de shows católicos, entrevistas fora, dentro da comunidade. Nós precisamos chegar a esses corações. E nós precisamos da ajuda das pessoas que nos sigam para ficarem atentos a esses projetos, tá bom?
Joia. E eu acho que isso E vai fazer uma grande diferença. E como é que as pessoas podem ajudar a conhecer esse projeto? Então, existe o Instagram, né? Deixa eu procurar aqui, que é uma loucura. O Instagram da Parada Inglesa, Jovens Sarados Parada Inglesa. Quer ver? É só procurar aqui, Jovens Parada Inglesa. Isso, Jovens Sarados Parada Inglesa. Não tem dificuldade nenhuma, não. Tá. Achou esse Instagram, é o Instagram da comunidade católica aí. Não é uma comunidade católica fechada, assim. Entendi. É um grupo de oração chamado Jovens Sarados, que tem um movimento de evangelização. Tá. Agora, não é pra nada, não. Mas é o grupo de oração que mais forma pessoas. É mesmo. Porque, cara, tem as formações incríveis. Formação didáticas. Né? A Daniela, que é uma grande formadora. Quando eu faço os vídeos, que tem um monte de livro atrás de mim, aqueles livros são dela. Ela é estudiosa. Todos os livros de formação. Conhece tudo da igreja. Quem entra nesse grupo de oração sai de lá formado. Legal. É impressionante. E fica lá em São Paulo. São Paulo, Jovens Parada Inglesa. Só entrar aqui, depois você vai saber o endereço. Tem todas as informações aí. Todas as quartas, aos sábados, às 19h30, começa o nosso grupo. Show. E você também aceita convites para pregar, para fazer missões no Brasil todo, né? Eu tenho andado, eu tenho estado em vários lugares do país e tenho visto realidades incríveis de pessoas com sede de Deus, voltando para a igreja, assumindo o papel do sim, sim, não, não. E isso é gratificante, sabe? É maravilhoso poder viver isso. Eu sinto que há um ressurgimento, não sei se ressurgimento da Igreja Católica, mas um revigorar. Revigorada, né? A igreja está sentindo esse novo ardor missionário. Parece que o Brasil está sendo assim um epicentro. Sabe né? o que é isso? É aquelas pessoas que começaram no oba-oba, continuaram na fé e foram formadas intelectualmente pela igreja. Se tornaram grandes evangelizadores inteligentes, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Omar, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, né, seus projetos. Amém. E sigamos. O Atos está de portas abertas. Amém. Né? Quando vier a Fortaleza de novo, viu? Com a graça de Procura Deus. a gente. Tá certo. Galera, deixa o like aí, né? Deixa o seu comentário, o que é que você achou desse podcast, o que é que você achou aqui do nosso bate-papo com o Omar. Segue o Omar também, né? Os arrobas aí que a gente passou. Segue a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo episódio, se Deus quiser.